Oi, eu sou a Bruna. E eu sou a Vitória. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o racismo nos Estados Unidos. Não tem nem como falar de racismo sem falar de escravidão, não é mesmo? Pois esse é justamente o motivo de tudo ter começado. Antes do começo da escravidão dos negros no mundo todo, existia outro tipo de escravidão, a dos brancos e nativos em alguns locais. Na Grécia Antiga, por exemplo, os brancos eram escravizados como forma de punição quando ofendiam a lei. Tá, mas de onde surgiu a ideia de escravizar negros africanos, já que na época não existia racismo contra eles? Bom, de início, a ideia foi apresentada pelos próprios africanos. As tribos do local mantinham um sistema de escravidão um pouco parecido com os outros espalhados pelo mundo, porém mais humano e aceitável. Funcionava assim. Desde o Egito Antigo, a principal forma de escravidão na África era a doméstica. Nesse tipo de escravidão, por mais que o escravizado não tivesse sua liberdade total, ele poderia ter terras e até mesmo se casar. E o indivíduo se tornava escravo através da seguinte forma. Por meio de guerras e conflitos militares, as tribos vencedoras acabavam escravizando as tribos perdedoras. Diferentemente da escravidão que estava por vir. Com a exploração da costa da África, os portugueses começam a adquirir alguns escravos no Sudão. Daquelas tribos que venciam, lembra? A partir daí, com a colonização das Américas, passou a ser necessária a mão de obra barata e eficaz. Então começa o tráfico africano por iniciativa dos portugueses, em 1444, no século XV. A situação saiu do controle e o resto do mundo todo começou a buscar negros africanos que nem mesmo escravos eram. Isso, claro, sem pagar por tais. Assim começa a ideia de que o negro deve ser propriedade do branco e logo também de que ele é um ser inferior. Em 1526, começou a chegar os primeiros escravizados nos Estados Unidos, trazidos pelos espanhóis. Então, começa uma grande luta pela liberdade por parte dos negros escravizados e até mesmo de alguns brancos abolicionistas. Antes dos Estados Unidos se tornar um país independente, ele era dividido em 13 colônias. Isso sem contar com a expansão territorial que veio depois. E o lado norte dessas 13 colônias tinha ideologias diferentes do lado sul, pois era influenciado pela França. Já o lado sul era influenciado pela Espanha. Sofrendo influências iluministas, o lado norte era em grande parte contra a escravidão e tinha poucos escravos. Já o lado sul era extremamente escravista, o que levou a uma guerra civil por conta dessa divergência e também por conta da expansão territorial dos Estados Unidos que na época estava acontecendo. Antes da guerra, o lado sul chegou a se separar do lado norte, porém, com a guerra, voltou a se chamar Estados Unidos e ser parte do lado norte. A guerra foi vencida pelo lado norte e ambos os países decretaram o fim da escravidão em 1836, quando Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação, no século XIX. Mas já era tarde, o racismo no lado sul já tinha tomado proporções enormes. Os recém-libertos negros se tornaram livres, mas não cidadãos. Começaram então vários movimentos contra e a favor do racismo, como a KKK, um grupo terrorista que surgiu nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Originou-se tendo como inspirações ideais supremacistas brancos, muito fortes no sul dos Estados Unidos. O aparecimento da KKK é diretamente relacionado ao fim da Guerra Americana, entre 1861 a 1875. O sistema dos Estados Unidos era uma segregação racial. Para quem não sabe, segregação racial é um contexto da idade contemporânea, pode ser definido como um tipo de política de Estado que tem por objetivo separar indivíduos de uma mesma sociedade, por meio de critérios raciais ou étnicos. Esse sistema também foi usado pela Alemanha nazista com antissemitismo, pela África do Sul com apartheid e os Estados Unidos da América. Sem contar que era tudo separado. Quando eu digo que era tudo separado, eu quero dizer ônibus com bancos diferentes, salões em geral, cafeterias, tinha até restaurantes que negavam a entrada de negros. Mas isso só foi acabar em 12 de julho de 64, quando foi assinado pelo presidente Lyndon B. Johnson, a Lei de Direitos Civis. Ter começado. Conflitos militares, as tribos vencedoras acabavam escravizando algumas tribos. Tá, quer não mais não. Tá. Por meio de guerras e conflitos militares. Essa câmera, Bruno. Tá. Por meio de guerras e conflitos povos se perdiam. Ah, tá. Diferentemente, com a exploração da costa da África, os... Que foi? Assim ficou melhor. Bruna, fica quieta! Você fica quieta! Bruna! Cortar aqui no corpo. Peraí, rapidinho.
me formar. Eu acho que vou me formar mesmo. Emprego por iniciativa. É eu? Em 1527, Calma.